noite, boa tarde, bom dia, não é? Para quem for assistir a gente no futuro. Mas por enquanto, boa noite. Nós estamos aqui em São Paulo agora. A gente está sempre no interior de São Paulo, mas hoje nós estamos aqui em São Paulo e, como sempre, às 20 horas em ponto, nós temos famílias. Queremos ser fantásticos, não é? Famílias fantásticas. E esse mês de outubro está sendo um mês assim mais que especial, porque nós temos muitos convidados, já conversamos com pessoas fantásticas, maravilhosas, já conversamos com famílias também fantásticas. Então a ideia aqui desse momento é que as famílias que já participaram do programa Reforma em Família, que elas participem com a gente. Então, famílias que já terminaram o programa e que estão aqui para contar um pouquinho como foi, como está sendo após o programa. Mas esse mês de outubro nós queremos compartilhar com vocês alguns conteúdos fantásticos, maravilhosos, com pessoas que eu e o Paulo conhecemos, que fazem parte da nossa rede de apoio. E hoje eu vou estar aqui com vocês com a Rafa Rocha. Então, daqui a pouquinho eu vou apresentar, ela já entrou aqui, tá bom? E nós vamos conversar um pouco sobre geração TikTok. O que é isso, hein? Olha, nós vamos entender tudo sobre isso, então fiquem aqui até o final dessa live, porque vocês não podem perder, ok? Bom, então eu vou chamar a Rafa aqui pra gente começar, porque é muita coisa para perguntar, para ouvir, para entender e pouco tempo. Tô sempre de olho aqui no tempo. Então, oi, tudo bem, Rafa? Tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Para quem não sabe, então, bom, quem não viu, não é, os stories que nós fizemos aí, eu e o Paulo, nós estávamos na casa da Rafa e do Dalton, nós somos amigos, temos esse privilégio, não é? E eles moram em Bertioga, no litoral aqui de São Paulo, e a gente subiu, que a gente tinha um compromisso agora à noite, amanhã bem cedinho, então passamos o final de semana com eles. Amiga, você é maravilhosa, obrigada, ó, total, hein? Total. Obrigada por ter aceitado essa live e compartilhar com a gente coisas tão importantes, né, Rafa? Porque as famílias, elas realmente estão sofrendo com essas questões que muitas delas não entendem, mas os filhos entendem. Isso que é o mais complicado, não é mesmo? Porque os pais não sabem, não entendem o que é TikTok. Então, eu já ouvi, não é, algumas famílias perguntarem para mim: Valéria, TikTok é uma música? E aí eu pergunto, qual a idade dos seus filhos? Ela tem né, a família tem um de 14, um de 12, um de 10. Puxa, eles já sabem, já sabem. Então, amiga, muito obrigada por fazer parte da nossa rede de apoio. Gente, se eu for apresentar a Rafa, primeiro vou apresentar a Rafa como uma amiga nossa do coração, não é? Uma pessoa que Deus colocou nos nossos caminhos para assim, para iluminar assim o nosso caminho, sabe, para nos ajudar. Então, a Rafa, ela é designer, a Rafa, ela é culinarista, a Rafa é missionária, ela entende de mídias sociais, olha, gente, ela toca piano, ela é musicista, tudo que ela faz, a Rafa e o Dalton, eles são família Deuteronômio 28. O que é família Deuteronômio 28? Quem faz o programa Reforma em Família sabe, não é? O que é família Deuteronômio 28? Família Deuteronômio 28 é família que onde põe a mão prospera. Então, a Rafa e o Dalton, eles são família, não é? É uma família especial, Deuteronômio 28. Porque tudo que eles fazem com dedicação. E quando eles fazem para Deus, é um nível assim mais elevado ainda. Então, Rafa, muito obrigada, tá bom? E assim, queria que você, né, eu falei de você um pouco, mas queria que você também se apresentasse, não é? Contasse pra gente, em especial, essa trajetória sua em relação a essas questões com mídia que a gente vai conversar hoje. Então, Rafa, se apresenta aí pra gente. Eu falei que já falei onde você mora, mas ok. Bom, então vamos lá.
Eu tenho 19% de bateria, então qualquer coisa eu vou correr aqui e enfiar o celular na tomada, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Bom, me apresentar, né? Meu nome é Rafaela, eu tô com o computador aqui ligado, então se eu olhar para cá, já sabe por quê, porque eu tô rolando. Sou Rafaela, casada, amiga da Valéria e do Paulo, já por alguns anos. E, enfim, por que que eu falo, né, um pouco sobre mídias sociais e sobre... Vale, eu ia falar para você diminuir um pouco seu volume, porque tá dando muito eco. Eu acho para todo mundo que tá na live, tá dando muito eco. Já diminui aqui. Tá. Na verdade, é o som da minha voz que você tem que diminuir. Mas, enfim, é só para você saber. Tá bom. Bom, então, eu sou designer, né? Trabalhei muito tempo. Trabalhei algum tempo como designer. Ainda sou designer. Trabalhei com 3 tipos de design. Design de moda, design gráfico e agora trabalho com decoração, né? O design de interiores. Então, basicamente, eu sou uma millennial, eu cresci com tecnologia, né? Eu faço parte da geração millennial. E, nossa, o barulho tá tão alto, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Como é que tá o som, gente? Dá pra ouvir? Tá dando eco mesmo, né, Rafa? Eu não sei como que eu melhoro isso aqui. Eu diminuir. Diminui um pouco o seu, Vale. Eu acho que eu diminui o meu um pouco também, mas eu não sei se é isso. Nossa, melhorou muito agora o seu. O seu melhorou. Melhorou? Pra mim, melhorou. Ó, a Ana Feitosa, feito pra brincar, dá pra ouvir, mas tá dando tipo uma microfonia mesmo, né? Eu também tô ouvindo isso. Deixa eu abrir um pouquinho e tá calor. Bom, eu vou continuar falando. Hã? Ó, a Cláudia de Portugal melhorou muito. Pra mim também melhorou muito, Cláudia. Que bom, que bom. Então, talvez tenha sido o meu. Vou deixar o meu bem baixinho. Tá? Aí vocês vão falando aí se melhorou. Qualquer coisa, Vale, eu abaixei o meu bastante. Você pode abaixar o seu bastante, deixar bem baixinho. Daí dá menos eco. E às vezes é problema do Instagram mesmo. Não tem muito o que fazer. Bom, então vamos lá. Eu sou designer, né? Falei para vocês um pouquinho do meu currículo aí, do que eu trabalho, que eu trabalhei a vida toda, né? Mas enfim, boa parte da minha juventude também. E eu também trabalhei e trabalho, ajudo, enfim, principalmente em coisas da igreja, com mídias sociais. E trabalhei não só para mim mesma, né? Porque por muito tempo eu tive um Instagram onde eu dividia receitas, falava sobre estilo de vida saudável, falava sobre, enfim, exercício físico, remédios de Deus, compartilhava um pouco das minhas histórias de missão. E eu fiz isso no Instagram, também compartilhei um pouco no TikTok e tinha um canal no YouTube. Tenho um canal no YouTube. Então, por causa desse meu trabalho com mídia social e porque eu sou uma millennial, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui apaixonada por computadores e quando surgiu os celulares e as mídias sociais também, super entrei de cabeça com isso. A Valéria e o Paulo sabem bem. Vamos ver o que mais. Eu trabalho, já falei que eu trabalho com decoração, mas trabalhei algum tempo com principalmente publicidade. E foi a partir da publicidade que eu entrei mais de cabeça nessa parte enfim, nesse mundo, vamos colocar assim, de mídias sociais e tecnologia no geral. Então, sou casada, como eu falei, moro aqui em Bertioga, a Valéria falou.
E também fui missionária pela Igreja Adventista por 6 anos, mas isso é uma outra história que a gente conta depois. É uma outra live, né, Rafa? É uma outra live. Ô, Rafa, sabe o que eu queria que você contasse também? Que a gente estava conversando. Então, assim, gente, a Rafa, ela tem muitos seguidores lá no YouTube e ela tinha também um TikTok e ela tinha também um Instagram. Aí vocês estão assim, ué, como assim? Não entendi. Ela tinha um Instagram, mas esse Instagram aqui, Rafa P. Ué, como é que ela entrou nesse Instagram? Então, assim. Nessa trajetória, Rafa, você estava assim, quando nós nos conhecemos, e até algumas semanas atrás, não é? Você estava bombando, bombando, não é? Quantos seguidores você tinha no TikTok? Quantos seguidores você tinha no Instagram? E o que que aconteceu aí nessa trajetória? Então. Bom, eu tinha mais ou menos. Eu cheguei a ter 25 mil seguidores no Instagram. Tenho quase 29 mil seguidores, seguidores não, inscritos no meu canal do YouTube. E tinha, acho que quase 15 mil no TikTok. Mas vocês vão entender o porquê no decorrer dessa conversa. Eu fechei todas as minhas mídias sociais, só fiquei com o meu canal do YouTube. O resto, esse Instagram só tá aqui hoje porque a Valéria pediu para eu fazer uma live com ela, senão nem ele ia estar aqui. E ela reclamou, e eu não acredito, só porque eu gosto muito de vocês que eu vou ter que entrar nesse Instagram. Não acredito. E eu, por favor, Rafa, por favor. Gente, Exato. imagina você ter tantos mil seguidores assim e você, bum, fechou tudo. Então a gente vai entender o porquê. E eu já vou falar pro pessoal, Rafa, que essa é a primeira live, não é? Nós vamos ter uma live na próxima semana, vai ter a continuação, tá bom? Porque hoje nós vamos abrir um panorama para vocês, como famílias que estão aqui nos assistindo e que vão nos assistir. Mas fiquem ligados, porque a semana que vem o negócio vai continuar e vai assim, olha, vocês vão querer a Rafa na casa de vocês. Gente, eu quero a Rafa na minha casa, porque olha só a dor que eu sinto, não é? De não saber algumas coisas, de estar com problemas aqui com as minhas crianças, e vocês vão ver que ela entende muito, muito de mídias sociais, mas do lado do bem. Eu até queria, Rafa, que você fizesse talvez um outro comentário, não sei se cabe aqui, mas você já está no Instagram, não é? Há muitos anos, muitos anos. Eu tô no Instagram, sei lá, tão pouco tempo. E aí, quando... Oi, voltou? Acho que deu uma instabilidade. E aí, quando eu fiquei sabendo quanto tempo que a Rafa estava no Instagram, eu fiquei passada, assim, ó, como? Tanto tempo assim? E o que que aconteceu também, aquela historinha que você me contou lá do TikTok? Só para o pessoal perceber que, gente, eu tô conversando aqui com a Rafa, ela é top, ela entende muito de mídias sociais, sabe? E então, assim, eu queria que ela contasse um pouquinho dessas coisas. Primeiro, a questão, não é, da sua historinha lá no TikTok. Quanto tempo você já tem isso? O pessoal tá despertando agora, mas você já tá lá atrás, né, amiga? Então, eu sou dos primórdios do Instagram, né? O Instagram surgiu, nossa, eu nem lembro quando que foi. Eu acho que foi em 2010, se eu não me engano. Talvez foi por ali, né? Perto ali de 2010, 2011. Eu entrei, foi quando eu comprei meu primeiro iPhone, né? Meu primeiro smartphone em 2011. Quer dizer, o Instagram acho que já estava, mas ele começou a bombar mesmo ali por 2010, né? Principalmente aqui depois no Brasil, principalmente. Vocês ainda estão escutando o eco? Pra mim tá bom. Pra mim tá Para sem você tá eco. bom? Porque eu tô escutando um pouquinho e eu tô com medo de vocês não estarem me ouvindo direito. Uhum. Mas você tá me Tá. ouvindo, né? Eu tô te ouvindo bem, você só tá assim, tá parecendo tá um pouco lento mais, sabe? Tipo, tá dando um delay, né? Ó, a Ana Deixa eu... falando, a Fabi
Oi, Fabi, tudo bem? Linda, maravilhosa. Ó, estão ouvindo É, perfeitamente. Ai, que bom, gente, que bom. legal. Top. Então, vamos lá. Bom, então vamos seguir. É, então, eu estava nos primórdios, né, do Instagram, quando o Instagram começou a ficar famoso, começou, né, a todo mundo despertar para o Instagram. Foi quando eu comprei lá em 2011, 2012, eu comprei o meu primeiro iPhone, meu primeiro smartphone. Eu nunca tinha tido um smartphone na minha vida, né? E aí eu entrei no Instagram porque eu sempre fui apaixonada. Eu sou designer, enfim, artista, sempre fui, né? E eu sou apaixonada por foto, por fotografia, sempre amei câmera, e comprar câmeras para tirar fotos melhores, sabe? Sempre fui a pessoa da edição. Eu amo essas coisas, eu sou apaixonada por essas coisas. Então, quando o Instagram surgiu com a ideia de ser um app de fotografia, eu me apaixonei por ele. Então, eu estava lá desde 2011, eu acho. Então, tipo, a gente está em 2021, seriam 10 anos de Instagram, né? Então, é bastante tempo. Gente, a Rafa estava no Instagram e a gente estava mandando. Como é que chamava aquela rede social que ninguém usa mais? Esqueci. Orkut. E a gente estava no Orkut, né? Ah, eu Tipo tive isso. Orkut Tipo também. isso. Orkut era maravilhoso, todo mundo teve um. Pois é. Então, eu tava. O Instagram, eu tô desde 1900 e bolinha, sabe assim? Então, sempre estive no Instagram. E eu comecei mais com a vontade de compartilhar a minha paixão por fotografia, enfim, os lugares que eu estava como missionária, estava em outro país. Então, era mais para compartilhar com a família, né? Os amigos, as pessoas conhecidas. E dali foi crescendo, foi progredindo. Quando eu estava, acho que no Líbano, que eu comecei o canal no YouTube, foi quando eu comecei a compartilhar coisas de estilo de vida saudável, receitas, enfim. E aí o meu Instagram começou a caminhar para esse nicho, né? E daí eu comecei a compartilhar no Instagram, além do YouTube, coisas, receitas, estilo de vida saudável, coisas da vida pessoal, enfim. E aí foi crescendo a partir daí. Uhum. Ô, Rafa, e assim, hoje o TikTok tá bombando, não é? Entre os adolescentes, os pré-adolescentes, muita gente participando do TikTok, mas eu lembro que você há muito tempo já estava no TikTok e você rapidamente conseguiu um número de seguidores muito grande no TikTok. E você fez parte de um grupo, não é? Você foi convidada para fazer parte de um grupo do TikTok Brasil. Mas aconteceu alguma coisa aí no percurso também, não é? Nessas questões aí que talvez seja interessante você falar aqui para as famílias, para a gente acordar um pouquinho sobre essas questões aí do TikTok, não é? Mas a gente, não Uhum. sei se você quer falar agora ou você vai falar mais para frente sobre isso? Eu Você posso dar decide. uma pincelada agora e daí depois a gente entra mais profundo, porque eu acho que talvez o que eu fale agora não faça muito sentido para quem não conhece, né? Mas Uhum, eu vou falar um pouquinho. Bom, cada plataforma tem a sua identidade, né? Por exemplo, o YouTube, ele é conhecido por ser uma plataforma educativa, além de entretenimento, é basicamente educativa e é um local onde você pesquisa coisas. Então, por exemplo, você quer aprender a fazer um bolo de banana. Você vai no YouTube, geralmente, digita como fazer um bolo de banana, né? O Instagram, ele é um pouco mais voltado, era pelo menos voltado para fotografia. Então, todo mundo que era apaixonado por fotografia queria falar sobre o estilo de vida, sobre viagem, coisa que tinha a ver com o lado mais artístico da coisa, geralmente fotos super editadas, né? Super aquela produção incrível, tanto que o Instagram ficou famoso por ser a realidade versus a expectativa, né? Tipo, todo mundo dava risada, porque a realidade estava você lá com um pote de sorvete chorando, olhando no computador e o Instagram, enquanto a pessoa estava lá nas Maldivas, desfilando, sabe? Assim, a blogueira famosa, né?
Então, o Instagram era mais conhecido por ser um app de fotografia, de estilo de vida, viagem, enfim. E era basicamente entretenimento, era para você, enfim, buscar se entreter, né? Olhar fotos. E o TikTok, ele nasceu com uma outra pegada. Quando o TikTok foi lançado, eu decidi abrir porque, como sempre, eu sou a pessoa que gosta de descobrir essas coisas de tecnologia. E eu estava fazendo já para o Instagram na época, então eu falei, eu vou também abrir um TikTok, porque eu acho que o TikTok vai explodir mesmo, porque já estava explodindo nos Estados Unidos, no Brasil era só uma questão de tempo. E quando eu entrei, não tinha, assim, muitas pessoas do Brasil, eram bem poucas que estavam começando a fazer sucesso. Eu não tive, assim, a Valéria fala, parece que eu tive milhões de seguidores, mas não eram milhões. Eram poucos, assim, comparado com outras pessoas. Eram umas 15 mil pessoas que estavam no meu TikTok. Mas eu tinha vídeos de 200 mil visualizações, 150 mil visualizações. O que para mim já era de grande tamanho. Eu sei que tem vídeos que viralizam, então tem vídeos aí de 40 milhões de visualizações, tem um que bateu agora, o vídeo mais assistido do TikTok da história, bateu 2 bilhões, não sei como, de visualizações, enfim. Então, eu entrei no TikTok e porque eu entrei cedo e eu compartilhava conteúdo assim com uma certa rapidez, né? Eu comecei a ganhar seguidores. E aí eu fazia parte de uma agência, porque eu já tinha feito alguns trabalhos com o Instagram e com o YouTube. E aí essa agência entrou fazendo uma campanha para o TikTok Brasil, que na época ainda estava em processo, né, de crescimento aqui no Brasil. E eu fui uma das que eles chamam de enfim, é tipo influenciadores, né, criadores de conteúdo, que fazia parte desse contrato, desse grupo de pessoas que iam fazer o TikTok ficar mais conhecido no Brasil. E dentro desse grupo existia um leque de pessoas que faziam conteúdos diferentes. Eu fazia um conteúdo mais educativo, que era sobre receitas, tinha pessoas que faziam conteúdo puramente de entretenimento, de humor, de dança, de fitness, tinha professores de inglês, ensinavam, davam dicas de inglês. E um monte de outras coisas, gente que falava sobre carros, enfim, um monte de coisa. E eu fiz 2 partes da campanha com eles, né? Fiz a primeira, depois fiz a segunda, e na terceira a gente recebeu uma carta, um e-mail, né? Falando que o TikTok não mais iria promover ou se interessar ou impulsionar criadores de conteúdo que fossem puramente educativos e não de entretenimento. Ou seja, a função do TikTok é puramente de entretenimento, né? Porque você pode ter um canal de instrução no TikTok, só que isso a gente vai entender um pouquinho depois quando a gente começar a falar sobre, né? Entrar mais profundamente. Mas ninguém que entra no TikTok, por causa da construção da plataforma, consegue aprender o que quer que seja, porque são vídeos rápidos e que a pessoa está constantemente mudando, rolando para baixo, rolando para baixo, rolando para baixo. Então, é puramente entretenimento e eles acabaram o contrato comigo e com outras pessoas que eram de educativo, porque já não servia mais a plataforma do TikTok. Não era interesse do TikTok que a gente produzisse conteúdo educativo, e sim puramente de entretenimento. Então, essa foi a experiência que eu tive. É claro que existem criadores de conteúdo no TikTok que também são de educação ou de algum tipo educativo, mas eu garanto para você que não são os maiores, os que ficaram famosos, não são esses. Os que ficaram famosos é puramente entretenimento. Uau, Rafa, que interessante. Então, olha, quem está entrando agora nessa live, sejam bem-vindos. Estou aqui com a Rafaela Rocha.
E a Rafaela Rocha, ela faz parte, não é, da nossa rede de apoio aqui do nosso ministério, Fingerprint. E a gente trabalha com um programa chamado Reforma em Família. E dentro desse programa, uma das questões que as famílias realmente têm sérios problemas junto aos filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou pré-adolescentes, é com as mídias sociais. E hoje a Rafa está aqui, hoje e na próxima semana também. O título de hoje é Geração TikTok, tá perdida? Então a Rafa tá explicando aqui, ó. TikTok não é, é uma rede social de entretenimento. Gente, vocês estão aqui diante de uma pessoa, não é? Já agradeci muito a Rafa, o tempo dela, uma pessoa que é muito entendida nesse assunto e que está, não é, passou por, ela acabou de contar aqui a história, gente. Ela recebeu a carta, ó. Minha querida, parabéns pelo seu conteúdo, mas aqui nessa plataforma não é um conteúdo educativo, é só entretenimento. Quem quiser pode participar, mas, né? Então, assim, Rafa, vou ir para a segunda pergunta. Então, a tecnologia em si, ela é 100% ruim, né? É uma coisa, tudo entretenimento, é tudo ruim. Então, fora. É isso aí. Então, a gente deu um passo para frente falando sobre mídias sociais, né? Mas as mídias sociais nada mais é do que uma caixinha dentro de outra caixinha, dentro de uma gaveta no grande guarda-roupa da tecnologia. A tecnologia é um grande guarda-roupa. Ela tem muitos braços e muitos ramos e não necessariamente se limita somente às mídias ou às mídias sociais. A tecnologia é algo neutro, né? Que pode ser usado para o bem ou para o mal. Por exemplo, nesse momento, estamos aqui dando um conteúdo super valioso, um conteúdo educativo que vai ajudar várias pessoas, e ele só está acontecendo porque temos tecnologia. Eu estou aqui em Bertioga, você está aí em Santo André, as pessoas estão, sei lá onde, no Brasil todo, no mundo às vezes, e estamos todos aqui conectados através de um aparelho, através de um pedaço, um aparelho tecnologicamente projetado para isso e uma plataforma feita para isso. Tudo isso é tecnologia. Os avanços da medicina, né, que hoje um médico pode fazer uma cirurgia num outro país através de inteligência artificial, né? O médico não necessariamente precisa, dependendo da cirurgia, não estar na sala, mas consegue de como se fosse um Zoom, passar as instruções para quem está na sala de cirurgia. Então, assim, pessoas que tiveram braços cortados, pernas cortadas, crianças que não nasceram sem mãos, hoje têm a possibilidade de ter uma mão tecnologicamente feita pela medicina, que consegue aliviar a situação daquela criança, daquela pessoa. Então, a tecnologia, que é esse grande guarda-roupa, não necessariamente é ruim. E eu não gosto de falar que é ruim, porque não é. Do mesmo jeito que a gente está aqui falando coisas boas, existe sim pessoas que estão fazendo coisas ruins. Então, a tecnologia, ela é, de certa forma, neutra. É você que escolhe como ela será usada. Excelente, excelente. Então, as famílias que estão aqui com a gente, olha, a Rafa acabou de falar, não é? A tecnologia, gente, não é 100% ruim. Então, a gente está falando hoje de né, a meio que você falou, né, Rafa, desse exemplo, do guarda-roupa. Então, você abre um guarda-roupa, tá cheio de gaveta, cheio de portas, não é? Ele é grande. Então, a tecnologia é como se fosse um guarda-roupa. E nós estamos aqui conversando sobre uma partezinha, uma gavetinha dessa grande tecnologia. E ela deu o exemplo, se não fosse essa tecnologia, esse recurso tecnológico, não é? Que nós estamos aqui usando do Instagram, como que, né? Ó, um abraço aí para o Júnior, para a Aninha, lá da Jordânia, né? Lá da Jordânia eles iam estar participando aqui, o pessoal de Portugal, não é? Gente da Espanha, tem famílias que estão aqui nos assistindo de outros países, e o mais legal, não é, Rafa? Esse conteúdo aqui vai ficar gravado, gente. E
E aí, não é, a gente perde a dimensão de quem vai assistir, quando vai assistir. Então, é um conteúdo bom, mas da mesma forma que existem bons conteúdos, também existem conteúdos que não são apropriados para nós, para as famílias, para crianças, para adolescentes, não é? Para bebês. Então, a gente vai chegar lá também semana que vem. Gente, se preparem. É hoje, na próxima semana, a Rafa continua aqui com a gente, tá bom? E assim, Rafa, quais são as categorias as categorias assim mais problemáticas da mídia, da mídia que você entende? Bom, então, falando desse guarda-roupa da tecnologia, a gente vai entrar em uma das gavetinhas, né? Essa gavetinha que a gente vai entrar hoje são as mídias. E dentro dessa gavetinha da mídia, tem várias caixinhas dentro dela. A gente tem mídia social, a gente tem mídias impressas, a gente tem mídia televisiva, a gente tem mídia cinematográfica, a gente tem videogames, é um tipo de mídia, enfim, várias caixinhas dentro dessa gavetinha, dentro do guarda-roupa. Espero que dê para entender. Então, hoje a gente vai entrar mais profundamente dentro de uma das caixinhas dentro dessa gavetinha. Mas antes da gente entrar nessa caixinha, eu vou abrir a gavetinha para dizer o que tem dentro, né? Então, essa gavetinha a gente chama de mídia, né? As mídias. E eu divido dentro dessa gavetinha 5 caixinhas problemáticas, né? A primeira caixinha sendo a mídia de televisão e cinema. A segunda, jornais e revistas. A terceira, mídias digitais e sociais. A quarta, videogame. E a mais problemática de todas, e que talvez seja um tabu que ninguém fala, que é a pornografia. E o que essas outras 4 mídias têm a ver com essa, né? Então, essas para mim são as caixinhas problemáticas. E eu vou falar um pouquinho o porquê delas. Bom, na verdade, eu vou só levantar perguntas para que as pessoas que estão assistindo a gente possam pensar nessas perguntas. Porque se eu fosse falar de cada caixinha hoje, a gente ia ficar aqui dias. Semana inteira. Então, hoje a gente escolheu a caixinha das mídias sociais. Nós vamos falar mais profundamente delas, como elas funcionam, o que acontece no nosso cérebro, quais são as estatísticas, o que tem acontecido, quais são os estudos em cima dessa geração que nasceu dentro de mídia social. Mas eu vou dar uma pincelada nessas outras caixinhas que a gente abriu a gaveta. E, na verdade, eu vou jogar perguntas e vou deixar as pessoas pensarem. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre TV e cinema e desses dois, principalmente sobre Hollywood, né? Você já parou para pensar por que a gente chama o que a gente assiste na TV de programa? O que será que significa isso? Será que a gente está sendo programado de alguma forma? Da onde e como surgiu a televisão e o cinema? O que significa a palavra Hollywood? Por que o mundo inteiro segue as tendências e as ideias de Hollywood e tudo que eles apresentam nas suas produções cinematográficas? Vou deixar aí para vocês pensarem, tá bom? Gostei dessa pergunta do programa, Rafa. Essa é forte, hein? Na verdade, essa é uma das perguntas, porque, por exemplo, você já parou para pensar por que chama mídia? A mídia é um medium, é um canal de programação. Chama canal de programação. O canal você escolhe e a programação que você vai assistir. E chama mídia. É uma mídia que apresenta um canal de programação para quem está assistindo. Será que a gente precisa explicar mais? Cláudia, eu estou colocando aqui, nunca tinha pensado nisso também, né? Programação. Interessante, não é, Cláudia? Pois é, mas vou deixar aí para vocês. É só o começo, né, Rafa? É só o começo.
Vou deixar aí para vocês ficarem pensando a respeito e, de repente, pesquisarem por vocês mesmos, porque eu acho que isso é muito importante. A mídia impressa, né? Que eu diria que a mídia impressa foi o começo de tudo, basicamente. Ali, quando o Gutenberg fez a primeira impressora, entre aspas, né? A primeira gráfica ali, que dali saiu a Bíblia que a gente tem hoje, né? Os reformadores utilizaram aquilo para pegar os manuscritos que existiam da Bíblia, e hoje a gente tem a Bíblia impressa por causa daquela pessoa que inventou aquela, entre aspas, gráfica, ou aquela impressora, né, antiga. E hoje a gente tem Bíblias, é o livro mais lido. Oi, Rafa. Oi, oi. Voltamos. Então, assim, sobre a mídia impressa, né? A gente sabe que isso veio lá do passado. Hoje a gente tem a Bíblia por causa da impressora de Gutenberg, impressora, né? Enfim. Mas, enfim, será que... Agora, olhando a trajetória que o mundo tomou, né? Será que essas mídias impressas, esses jornais, essas revistas que vieram lá do passado, eles foram capazes de manipular princípios e formas de pensar de cristãos? Sobre os livros, será que é realmente bom para o nosso cérebro ler qualquer tipo de livro? Porque é o que o pessoal fala, né? Ah, porque ler faz bem, ler é bom, ler desenvolve. E realmente ler é muito bom. Mas será que você pode ler qualquer tipo de livro e ter o mesmo benefício? Será que qualquer leitura faz bem para o seu cérebro e para você? Vou deixar aí para vocês pensarem. Mídias digitais e sociais é o que a gente vai entrar hoje, mais especificamente mídias sociais, né? Será que a gente foi feito para ficar olhando para uma tela azul o dia inteiro? Será que existe alguma coisa... Por que a gente não consegue desgrudar do celular? Existe algum risco para a nossa saúde? Qual é o resultado de apenas alguns anos vivendo com este tipo de tecnologia em especial? E a gente vai responder essas perguntas hoje. Próxima caixinha. Videogame. Será que os videogames causam mesmo vício? Ou será que é só brincadeira de criança? Será que esse tipo de tecnologia coloca você num tipo de realidade paralela? Será que videogames treinam o seu cérebro e deixam ele dormente de alguma forma para algumas coisas? Se realmente é apenas diversão, por que será que a CIA e a FBI usam videogames para treinar os seus soldados? Se não tem nenhum problema para a gente usar e se não faz nada com a gente. Por que será que os soldados usam videogames para treinar para a guerra? Vou deixar aí para vocês pensarem. Agora a gente vai entrar na caixinha mais problemática de todas. Deixa eu abrir aqui para eu ler direitinho, que é a pornografia. E eu vou dar também só uma pincelada, tá bom? E vou deixar alguns casos para vocês que eu conheço, né, que eu conversei com as pessoas, e as estatísticas que eu vi, e eu vou deixar para vocês analisarem. Será que, de tudo isso que eu falei, de todas essas mídias que eu citei aqui, será que existe alguma conexão entre todas essas caixinhas de mídia e a pornografia? Será que o tempo ocioso que a gente passa nessas outras mídias nos instigam a uma liberação ainda maior de dopamina no nosso cérebro? Para quem não sabe, dopamina, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas dopamina é o nosso sistema de recompensa do cérebro. Deus fez a gente para ter, sim, doses de dopamina para nos dar prazer. As coisas na vida, quando você abraça o seu filho, isso te dá dopamina. Quando você come uma maçã, te dá dopamina. Quando você
há um dia muito gostoso, um sol e tá quentinho, e você vê aquele céu azul e aquele mar lindo, aquilo te dá dopamina. Seu cérebro solta uma quantidade de dopamina. A dopamina foi dada por Deus para que a gente sinta prazer e alegria, né? Porém, dopamina soltada na quantidade e no tempo errado causa errado. vício. Causa vício. Então, a pergunta fica... a pergunta é essa, né? Será que essas mídias que eu falei antes da pornografia nos instigam a uma liberação ainda maior de dopamina e nos leva, sem que a gente perceba, a uma porta de entrada de um vício ainda pior? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, vou falar dentro do mundo cristão. Dentro do mundo cristão. Não estamos falando do mundo fora que não conhece a Deus e que não respeita as leis de Deus. Estamos falando do mundo que diz ser o povo de Deus, que lê a Bíblia e que respeita e que guarda os 10 mandamentos ou que guarda o que Deus deixou escrito na Bíblia. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e foram entrevistadas eu não me lembro o número exato, mas foram muitas pessoas que se dizem cristãs. E foi feita essa pesquisa com elas, algumas perguntas mais íntimas, né? E 95% dos homens cristãos dizem ser viciados em pornografia. 87% das mulheres cristãs se dizem viciadas ou acessam pornografia constantemente. Esse é o mundo cristão. Eu não estou falando fora do mundo cristão, tá? O Rafa, deu E aí eu vou deixar deu uma travada. Você pode repetir os números de novo, por favor? Então, a Rafa está aqui falando uma pesquisa lá nos Estados Unidos. E olha só, gente, pelo que eu entendi, deu uma travadinha. 95% de homens cristãos se dizem assim, eu acesso pornografia e eu estou viciado em pornografia. E qual é a porcentagem de mulheres, Rafa? 87%. Oi? 87% das mulheres se dizem ser viciadas ou acessar pornografia constantemente. Gente, olha esse número. Deu E para ouvir? famílias cristãs. Famílias cristãs, tá certo? Então, durante essa semana, gente, fiquem ligados aqui no meu Instagram, tá certo? Que a gente vai colocar, não é? Nós vamos postar algumas coisas que a Rafaela tá falando aqui, porque são coisas seríssimas. Nós estamos aqui com famílias, não é? Famílias preocupadas com esse assunto. E olha só os dados que ela está apresentando para a gente. E eu vou falar na verdade, de um caso que eu tenho uma amiga que ela é uma psicóloga e ela também tem doutorado, ela é geneticista, tem doutorado em genética e ela também é sexóloga. Então, ela atende principalmente pessoas que estão com problemas no aspecto sexual, no casamento, enfim, ela é adventista. E um dia a gente estava conversando numa roda, falando exatamente sobre esses assuntos, né, sobre pornografia, enfim. E aí ela deu 2 exemplos que eu gravei na memória mesmo, porque eu achei bem assim, impactante, né? E, de novo, estamos falando do mundo cristão. Não é o que está acontecendo lá na favela, longe, onde as pessoas não temem a Deus e não sabem, ou naquele país lá. Não. A gente está falando da nossa igreja, tá? O primeiro caso era de um marido que estava desesperado, que chegou nela porque ele não tinha mais desejo nenhum pela esposa, depois de anos e anos de casado, e ele passou a ter desejos homossexuais por causa da quantidade de pornografia que ele assistia. E a pornografia, ela tem esse poder
Porque, de novo, ela brinca com o sistema de recompensa no cérebro, com as dopaminas. E quanto mais você acessa, mais você quer. Então, quando você antes olhava apenas um casal, amanhã o casal já não vai te dar o mesmo tanto de prazer que dava ontem. Então, você vai começar a procurar 2 casais. E daí, a partir de daqui a um mês, aquele, sei lá como chama, essa orgia já não te dá mais o tanto de prazer que você está procurando. Então, você começa a ver coisas com animais. E aí, isso vai progredindo. Você começa a ver pessoas do mesmo sexo. E isso vai progredindo. Infelizmente, é isso que acontece. E ele estava desesperado, porque apesar de desesperado pelo fato de conhecer a verdade, não saber o que fazer, porque ele sabia que o que ele estava fazendo e o que ele estava sentindo não era de acordo com o que ele acreditava, né? E o segundo caso, uma mãe desesperada chegou nela porque o filho de 5 anos de idade estava viciado em masturbação. 5 anos de idade. 5 anos. Viciado em masturbação. Então, sempre que eu falo sobre esses assuntos e eu dou palestras sobre mídia, enfim, eu sempre faço um apelo aos pastores, aos líderes, líder de desbravador, de aventureiro, os pais principalmente, não façam desse assunto um tabu com seus filhos. Não façam desse assunto uma coisa, um dinossauro dentro de casa. Porque se você não falar com ele, ele está apenas a um clique de descobrir. E ele vai descobrir da pior forma possível. Isso mesmo. O TikTok está aí para provar isso. O Rafa, e o que você está falando é assim, é algo que acontece mesmo nas famílias. A pesquisa aí que você apresentou, não é? Depois a gente vai colocar essa semana, é real. E famílias cristãs, e você foi muito claro, assim, não importa, não é se é de um bairro muito humilde ou de um palácio, não tem mais, não é as questões sociais, tá para todo mundo, tá certo? Então, eu achei assim, importante que você falou dentro da igreja também, dentro das nossas igrejas, nós, não é, temos aí como se fossem os escoteiros. Então, para quem não sabe, os desbravadores é como se fossem os escoteiros, os aventureiros é como se fossem os lobinhos. Então, dentro desse ministério, não é tão especial, é importante que os líderes estejam sempre em alerta, que os pais estejam sempre em alerta em relação às mídias sociais, ao que a Rafa está colocando aqui. E o TikTok está aí para mostrar para gente, não é? Como que isso é forte. E está ligado, gente, é uma questão química. É químico, a Rafaela está falando aqui, é químico. Então, assim, Rafa, como que essas mídias sociais, elas funcionam, assim, e quais são, não é? A gente tá partindo aí já pro final da nossa live, vai ficar com gostinho de quero mais, hein, gente? Porque a Rafa continua na próxima semana. Hoje a gente só tá levantando aqui, né? Eu amei o que você falou, a gente conversou tanto esse final de semana, né? Como se a gente tivesse, né, Rafa, levantando um tapete com um monte de sujeira embaixo, um monte. A gente levanta só a pontinha, né, amiga? Só um pouquinho da pontinha. Então, assim, como que essas mídias sociais funcionam? E assim, quais são os perigos dessas mídias para a nossa saúde mental, como pais, como educadores, cuidadores, e também para os nossos filhos, as crianças, e, enfim, como é que é essa história? Tá. Bom, então agora eu expliquei para vocês algumas caixinhas problemáticas que estavam dentro da gaveta da mídia, certo? Mas a gente só falou sobre elas, a gente não abriu a tampa e entrou. Eu só citei. O que a gente vai fazer agora... Aí, Rafa, por favor, só para o pessoal, né? Eu falo, a repetição é a base do aprendizado. Cita de novo para a gente gravar, gente. Fiquem espertos. Bom, como eu falei, a tecnologia ela é um grande guarda-roupa, né?
As mídias, que eu estou aqui conversando sobre mídias, né? Ela é uma gavetinha dentro desse grande guarda-roupa. A gente abriu essa gavetinha hoje. Dentro dessa gavetinha tem algumas caixinhas, que foram as mídias que eu citei. Jornais e revistas, televisão, Hollywood, enfim, videogames. A gente vai falar hoje sobre mídias sociais e a pornografia, né? Que são as caixinhas problemáticas. A gente não abriu nenhuma dessas tampinhas. A gente só citou as caixinhas que estão dentro da gaveta. E agora eu vou pegar a caixinha das mídias sociais e eu vou abrir a tampinha para a gente ver o que tem dentro. Tá bom? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom, mas eu tô tranquila porque a Rafa disse o seguinte no começo, que o negócio não é 100%, né? Então é tudo do mal, então não vou usar mais, não é bem por aí, né, Rafa? Não, mas assim, é importante que a gente entenda como funciona e o que causa no nosso cérebro. Porque eu acredito que a informação, ela liberta. E uma vez que você tem a informação, você é capaz de decidir se aquilo é bom para você ou se não. E se aquilo você tem como usar com sabedoria e usar para o bem ou se não. Se não for o caso, você não precisa usar. Quantos anos a gente passou sem mídia social e estava tudo bem? As mídias sociais, os smartphones têm menos de 20 anos, gente. As mídias sociais têm menos de 15 anos. Todo esse tempo a gente passou sem mídia social, ninguém morreu. Então, essa necessidade que se criou de ter mídia social, na verdade, foi uma necessidade colocada pelas próprias mídias sociais, né? Mas vamos lá, vamos entender como elas funcionam para a gente ter mais informação, né? E a gente conseguir discernir se é bom para a gente ou se não é. Bom, as mídias sociais, elas funcionam como... E, gente, eu tô sempre olhando aqui, desculpa, tá? Mas é a minha cola. Tranquilo, tranquilo. Eu não tô prestando atenção, é que eu tô aqui, ó, o computador tá ligado, eu tô aqui assim, ó. Eu tô olhando aqui nas minhas perguntas. Bom, então vamos lá. As mídias sociais, elas funcionam como um caça-níqueis. O que é um caça-níqueis? Não sei se vocês já viram. Eu tenho aqui a foto, mas enfim, o caça-níqueis, ele é aquela máquina que geralmente é uma máquina de aposta. Geralmente tem em Las Vegas, é muito mostrado nos filmes. Casas de aposta sempre tem. Que é uma máquina que tem alguns uns ícones assim na tela e você puxa uma alavanca para ver se você consegue, para ver se você consegue dar aquele match, né? Aquela sequência cair certinho. Quando você consegue aquela sequência, você ganha dinheiro, né? Funciona mais ou menos assim. Só que para você conseguir aquela sequência, é quase impossível, né? É só uma pessoa em 1 milhão que consegue. E as mídias sociais, elas foram programadas mais ou menos dessa maneira, né? Então, só para vocês entenderem, além de programadores que tiraram as ideias dos famosos, né, caça-níqueis de Las Vegas, foi ali que as mídias sociais tiraram a sua identidade. As grandes big techs, né, que a gente... Fecha aqui a porta, meu bem, por favor. As grandes big techs, que são os grandes nomes que a gente conhece hoje, Facebook, Google, Apple, enfim, chama Silicon Valley, né? Que é aquele lugar onde tem as grandes big techs. E as mídias sociais, junto de tudo isso, elas também, e isso pode ser uma novidade para muita gente, mas elas também empregam neurocientistas no time de programação. E esses neurocientistas, eles estão sempre estudando o nosso comportamento através das mídias sociais. Então, assim, neurocientistas, o nome já diz, é a ciência dos neurônios, do cérebro, né? Eles estudam como você responde a determinados estímulos, né? E... Só para vocês entenderem a relação com o caça-níquel ou com a máquina de aposta, é mais ou menos assim. Quanto mais você checar, mais chances você tem de ganhar.
As curtidas, os seguidores, os comentários, elas são as moedas de troca, as moedas que caem do caça-níquel quando a gente puxa a alavanca, né? Eu tenho uma foto aqui que mostra bem direitinho, mas quando você dá um refresh na página do Instagram, o que que acontece? Não fica uma rodinha assim, ó? Uhum. Tipo, fica tipo dando um update, sabe Como assim, se fosse um pensando, refresh não é? na página. Aquilo ali é como se você tivesse puxado a alavanca, entende? Exato. E aí começa a rodar. E aí você fica, aquela ansiedade sobe no coração, porque você não sabe se você ganhou um seguidor. Aí, de repente, aparece lá, tudo, mensagenzinha, ou comentário, o que quer que seja. Aí, seu cérebro, o que que faz? Joga dopamina. Ah, acabei de ganhar uma mensagem, que legal, vou lá ver. Entende? Então, é mais ou menos assim que funciona. Ó, a Thelma E, tá comentando aqui, Rafa. Parece uma coisa tão inocente, não é? Mas, ó, pois tem, é, gente, tem neurocientista trabalhando por trás disso. Isso, um dos profissionais, né, Rafa? Um dos profissionais. um, dois, Mas são equipes, não é? São equipes. sim. Sim. E isso, assim, não é que ninguém sabe, eu estou compartilhando uma notícia que ninguém não. Não, gente, isso está aberto para qualquer pessoa que queira saber. Isso, se você pesquisar um pouquinho, você vai entender melhor. Aliás, tem um documentário, poxa vida, eu acho que é no Netflix, tem esse documentário, chama Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Top, Dilema gente. das Redes. Maravilhoso. Super recomendo que todos os pais assistam esse documentário. É top, top. Então, assim, às vezes, como todo caça-níquel, às vezes você é premiado e às vezes não. Muitas vezes você não é premiado. E o algoritmo, ele estuda o seu comportamento. O algoritmo é como é a inteligência artificial por trás de todas as mídias sociais, né? É um computador que estuda o seu, ele te joga algumas coisas e ele estuda o seu comportamento artificialmente falando, né, em questão de computador. E aí ele pode ou não segurar, por exemplo, as suas curtidas, dependendo da resposta que você dá à mídia social. Então, enfim, eu estou só pincelando, é um assunto mais complexo para quem não entende, mas é basicamente isso. Funciona como um caça-níqueis e foi inspirada em um caça-níquel. Existem neurocientistas, psicólogos, todos trabalhando junto dos programadores que fazem o algoritmo para que você fique cada vez mais tempo ou mais viciado no Instagram, por exemplo. Tá? Esse é o principal da mensagem que eu estou tentando passar, né? Ô, Rafa, então, assim, para os pais que estão aqui, para eles entenderem, porque muitos pais falam assim para mim, nas mentorias em grupo, nas mentorias individuais, Valéria, eu não entendo, porque assim, eles não querem sair da frente do computador, não é? E assim, é uma luta. Tem crianças que param de brincar, não quer brincar. Você quer ir na praia agora? Não, não quero. Por quê? Porque eu tô jogando. Ah, a gente vai passear? Não, pode ir vocês, eu não quero ir. E os pais, assim, sem entender. Gente, olha só o que a Rafaela tá falando. Não é algo inocente, não é tudo pensado, não é, Rafa? Para trabalhar aqui. É químico, é químico. É químico. É químico e é viciante, sim. E não só é viciante, como é muito viciante. E é por isso que hoje as indústrias, sabendo disso, investem milhões de dólares em propagandas em mídias sociais. Porque eles sabem o poder que tem. A Coca-Cola não é besta. Ela não está colocando o bannerzinho dela no seu Instagram a cada 5 posts porque ela acha bonitinho. É porque ela sabe o poder que tem do rolar para baixo. E isso, eu nem sei se eu vou conseguir tocar nesse assunto aqui na live. Mas existe um fenômeno que acontece no seu cérebro quando informação é passada com muita rapidez pelos seus olhos. Isso acontece, por exemplo, quando você senta na frente de uma televisão ou quando você está simplesmente rolando. Por quê?
a informação passa com muita rapidez e o seu centro de controle da razão que está aqui na frente, que chama lóbulo frontal, não consegue dar conta da quantidade de informação artificial que está passando pelo seu olho. Por quê? Na nossa vida real não funciona assim. A gente está aqui, eu estou olhando para o meu cobertor aqui na cama. Depois eu viro e eu olho que tem uma cesta com a minha almofada ali. Aí eu viro, eu vejo que o guarda-roupa está aberto. Tudo é orgânico. A vida, ela é orgânica, ela acontece de maneira orgânica, ela acontece de maneira natural. Natural. Quando você senta na frente de uma televisão e as cenas são passadas em frações de segundo, eu não sei se vocês já repararam nos desenhos de criança de hoje, mas é assim, assustador. Eu não consigo nem olhar nem a propaganda, sabe? É assim, é tipo, menos de um segundo a cena troca e aquela explosão de cores, aquele barulho, e aquelas lutas, e aqueles efeitos e não sei o quê, e pá, e tipo... Em 30 segundos, a criança viu tanta informação, que eu não sei se vocês já repararam, mas quando você coloca uma criança na frente da televisão, qual que é a reação, como que ela fica? Ela fica assim, ó. Hipnotizada. Hipnotizada, essa é a palavra. Por que isso acontece? É um assunto denso, mas eu vou só deixar aí a informação para vocês. O pessoal tá perguntando, vai ficar gravado, tá bom, gente, essa live? Vai ficar gravado aqui no Instagram, também no YouTube depois. Quando a gente é colocado numa situação onde informação está sendo passada em grande quantidade, numa velocidade muito rápida, que não é como a vida normal, como a vida natural, o nosso centro de decisão, que é aqui na nossa testa, que chama lóbulo frontal, que é responsável pela nossa moral e pelo nosso discernimento. O que é discernimento? É quando você olha uma situação e você fala, nossa, isso é errado, isso não está certo. Ou quando você olha uma situação e você fala, nossa, que bacana, isso é certo, isso está certo. É aqui que o seu cérebro decide isso. É nesse centro de controle. E é por onde a gente acredita que é a nossa comunicação com Deus. É onde tem o racional. É onde a gente consegue decidir. É o nosso centro de decisões. Quando a gente é colocado nessa situação, onde uma quantidade absurda de informação está passando num curto período de tempo, o nosso fluxo sanguíneo nessa região diminui. E você entra no que eles chamam de estado alfa. E as informações passam pelo seu discernimento sem nenhuma barreira. E elas vão direto para o seu subconsciente. Uau, e esse sem é o filtro, não é, Rafa? Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Então, esse é um dos perigos. E, assim, de novo, a gente podia ficar aqui falando sobre isso por horas, mas não dá, porque é muito longo. A gente tem, na verdade, 3 minutos. Nossa Senhora. Então, vamos lá. Então, eu vou para frente, tá? Então, funciona mais ou menos como um caça-níquel, como eu falei para vocês. E aí, ela brinca com o nosso sistema de recompensa no cérebro, que é a dopamina. A gente está sempre checando, porque toda vez que a gente checa e o algoritmo solta que o pessoal deu um like na sua foto, aquilo massageia o seu ego, entende? Aquilo te dá uma mini dopamina ali no cérebro, você fala, que gostoso, o pessoal gostou da minha foto. É um açúcar, assim, né? Exato. E aí você me pergunta, né, qual é o problema disso? O problema disso é que do mesmo jeito que o álcool, as drogas, o açúcar fazem também essa mesma brincadeira com as dopaminas, as mídias sociais também brincam com isso. E isso não é bom para você, tá? Que fique claro, não é bom para o seu cérebro. Por quê? Porque é viciante. E é por isso que a gente não consegue sair, não consegue passar 5 minutos sem checar nossas mídias sociais. A verdade é essa. Aí você me pergunta, tá bom, Rafa, entendi, já percebi que é viciante, mas qual que é o interesse, por exemplo, do Facebook nisso tudo?
Tipo, por que que eles estão empregando neurocientistas? Por que que eles têm esse interesse de me ver viciado? Por que que eles querem que eu fique olhando e checando o meu Instagram, por exemplo, o dia inteiro? O que tá rolando por trás? É assim, ó. Vou fazer uma pergunta para vocês que eu não sei se vai dar para responder, porque tem muito pouco tempo, mas você sabe me dizer como que o Facebook fatura? Valéria, vou te perguntar. Não, porque eu ia comentar isso, não é, Rafa? Porque a gente não paga, não é? Eu não, sei lá, não pago uma mensalidade para eu fazer parte do Instagram, ou se eu quiser entrar no, né, TikTok. Eu tenho TikTok, eu não pago nada pelo TikTok ou pelo meu Facebook, né? Então, como é que eles ganham? Não sei, Rafa. Exatamente. Você não paga para usar o Instagram, por exemplo. Como que eles ganham dinheiro? Como que eles oferecem todo esse serviço, né? Que é bom, por exemplo, a gente está aqui usando o serviço deles, Exato. sem pagar absolutamente nada para eles. Como eles são O bonzinhos, né? Instagram, nem tanto. Que gentis eles. Que gentis, A que família amores, inteira, né? minha família inteira pode usar, né? Todos os meus filhos podem ter TikTok, Instagram e a gente não paga nada. Que bonzinhos, que maravilhosos. Bom, o Facebook, o Instagram e todas as mídias sociais, eles vendem a sua atenção, eles vendem o seu par de olhos, tá? Então, quando a Coca-Cola vem, por exemplo, pro Facebook, fala assim, Facebook, eu vou colocar o meu anúncio aqui no seu, né, na sua plataforma. O que você tem para me oferecer? O Facebook fala assim, olha, eu tenho esse tanto de pessoas que passa esse tanto de horas, que está interessado nesse tanto de assuntos, que você pode colocar o seu anúncio a cada 5, 10 minutos, que eu garanto para você que em algum tempo eles vão comprar Coca-Cola, porque passou tantas vezes, eles ficaram tanto tempo olhando esse anúncio ou essa situação, que eles vão comprar uma hora. Então, assim, o Facebook, ele vende a sua atenção. Quanto mais tempo você ficar no Facebook ou no Instagram, qualquer mídia social que seja, mais dinheiro o Facebook tem. Mais dinheiro o Instagram tem. Ele vende a sua atenção. Então, é por isso que para ele é tão interessante que seja cada vez mais viciante. Porque quanto mais tempo você passar, mais anúncios ele consegue colocar, mais empresas ele consegue dar espaço e mais dinheiro ele vai ganhar. Tá? Então, é basicamente, na superficialidade, é isso. É porque ele ganha muito dinheiro e ele vende a sua atenção. Então, é mais ou menos assim que eles faturam, né? Nossa. E aí eu vou tentar responder com uma certa rapidez a pergunta que você fez. Quais são os perigos, né, por trás disso? A gente entendeu como que as mídias sociais funcionam, a gente entendeu que existe um nível de vício e que existe uma certa preocupação, mas o que realmente acontece no nosso cérebro quando a gente fica horas e horas e horas, ou até mesmo dias, né? Tem pessoas que param somente para tomar banho, para comer e voltam. É basicamente isso, a vida delas. É mesmo. Então, eu vou explicar para vocês, falando da perspectiva de alguém que já teve uma conta como criadora de conteúdo, tá? E não só como isso, mas eu também fui consumidora desse produto, dessa mídia social que hoje vos falo. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho dos perigos, né? A primeira coisa que eu sempre falo, como criadora de conteúdo e como consumidora também. O que você vê no Instagram ou em qualquer mídia social, mas eu vou falar especificamente do Instagram, não é a realidade, tá? Eles são momentos felizes manipulados, totalmente manipulados. É uma perfeição sempre inatingível e mesmo os momentos que mostram uma certa vulnerabilidade, eles são pensados e programados, tá? Que isso fique claro. Não é real aquilo, não é, na sua grande parte, não é real. E eu não estou dizendo que as pessoas são 100% falsas, não é isso. O que eu estou dizendo é que existe uma programação, existe um planejamento por trás daquela foto.
principalmente de pessoas que vivem para postar esse tipo de coisa, como, por exemplo, os influenciadores digitais, né? Pessoas que ganham dinheiro ou que vivem daquilo. Então, você está numa viagem, aquela viagem que eles mostram, por exemplo, é 100% pensada. Os posts são pensados, entende? Principalmente quando há parcerias e quando há venda. Então, não se engane. Sua vida não é uma droga. Porque aquela blogueira, ela não vai mostrar quando o namorado dela brigou com ela nas Maldivas e ela passou a noite inteira chorando. Ela não vai mostrar que quando ela foi comer, deu dor de barriga e ela passou o dia inteiro indo no banheiro com disenteria. Ela não vai mostrar que ela desceu do avião, ela passou mal, ela vomitou. Ela vai mostrar a foto dela maquiada na frente do mar. Entendeu? E eu não estou falando que precisa ter uma glamorização das coisas ruins da vida. Eu sou super a favor da positividade. Eu não gosto de coisa ruim. Mas o que eu estou falando é cuidado com a comparação. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Expectativa versus realidade, né, Rafa? Exato, exatamente. E aí a gente entra na baixa autoestima por causa da comparação, né? A gente tende a comparar a nossa vida com as das pessoas que estão nas mídias sociais. E isso é uma coisa que está inerente a qualquer ser humano, que eu não conheço uma pessoa que não entre, por exemplo, no Instagram e não saia se sentindo, às vezes, tipo, que minha vida é uma droga, sabe assim? Tipo, porque eu olho aquela pessoa que tal, faz e acontece. E isso não precisa ser nenhum blogueiro incrível, pode ser simplesmente a sua amiga que foi pra praia e você ficou na sua cidade do interior chovendo. Entende? Essa baixa autoestima, por causa da comparação, ela gera alguns sintomas, algumas coisinhas. Uma delas é a ansiedade, outra delas é a depressão. E eu vou falar de 3 coisas que são... Porque assim, ansiedade e depressão, todo mundo já sabe meio o que é, e a gente já está cansado de saber que mídia social causa um pouco de ansiedade e depressão. Um pouco. Mas eu vou falar para vocês um estudo que saiu, que diz o seguinte: as pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos fizeram alguns estudos com grupos de pessoas e eles fizeram exames dessas pessoas, enfim, um estudo completo, e mostraram que pessoas que ficam muitas horas por dia em mídias sociais têm dificuldades cognitivas e não conseguem manter a atenção, porque o que acontece fisicamente no cérebro? Encolhe o seu cérebro. E eu não vou ter tempo aqui para destrinchar essa pesquisa e falar exatamente o que é, mas fisicamente encolhe a sua massa cerebral. Quando foram feitos esses estudos com pessoas que passavam muitas horas em mídias sociais e pessoas que não passavam. E compararam os cérebros dessas pessoas e viram que as pessoas que passavam muitas horas em mídias sociais tinham a tendência do cérebro ser encolhido com o passar do tempo, tá? Uma outra coisa muito importante, principalmente para os cristãos, ela enfraquece as suas defesas. E entra naquela parte que eu falei sobre o lóbulo frontal, tá? Como a gente sabe, o nosso lóbulo frontal é o centro da razão. É ali que acontece a sua moral, as suas decisões, por onde Deus se comunica com você. O Espírito Santo fala com você através da sua razão, do seu lóbulo frontal. E como eu falei para vocês, quando uma grande quantidade de informação passa, essa barreira que Deus colocou para a gente, que é natural, que Deus deu como uma defesa, essa muralha, ela cai. E uma vez que ela cai, qualquer ideia, qualquer coisa passa direto para o seu subconsciente. Essa é a segunda preocupação, né? A segunda, pelo menos minha. Uhum. E aí entra uma outra que entra para essa nova geração, né? Principalmente da minha geração para frente, que é a geração Z e a geração Alfa agora, né? Que são as crianças e os adolescentes hoje que nascerão em tecnologia, não sabem o que é a vida fora de mídia social, sem televisão, sem celular,
sem smartphone, sem net, eles não sabem o que é a vida sem isso, sem internet, eles não sabem. Foi feito também uma outra, e aqui eu também tenho um gráfico, mas enfim, é só para vocês entenderem mais ou menos. Aumentou muito o número de suicídio entre adolescentes e crianças, de acordo com o crescente das mídias sociais. E eu vou tentar mostrar para vocês o gráfico aqui, porque é muito interessante. Aí, Deixa eu ver, eu acho que não consigo virar a tela, né? Bom, dá sim. Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem o número de suicídios, né? Aqui de 2000 a 2017. E aí eles mostram quando surgiu as mídias sociais e o número, e vocês veem aqui o gráfico subindo de número de suicídio entre os adolescentes. Então aqui tem a invenção do MySpace, e aí depois teve uma queda do MySpace, surgiu o Facebook. Olha agora a subida. Twitter, surgiram os smartphones, surgiu o Instagram, surgiu o Snapchat, e aqui para cima, que essa pesquisa é antiga, mas a nova tem o TikTok que está lá em cima. Então, é só para vocês terem uma ideia, e tem um documentário também que é muito bom, eu não sei se tem ele em português, mas chama Childhood 2.0, ou Infância 2.0. Está disponível no YouTube, sensacional também. E mostra exatamente, foi de lá que eu tirei esse estudo, né? Esse gráfico. gente, um estudo gráfico terrível, mas sobre suicídios. Exato. E aqui, só para vocês terem uma ideia, a idade contada é de 10 a 24 anos. Ou seja, crianças, adolescentes e jovens. 10 anos. 10 anos. E, enfim, aí eu vou... A gente vai parar por aqui, porque senão a live vai ficar muito longa. Mas sim, a ideia é passar a informação para que vocês entendam o que é as mídias sociais, o que está por trás, como elas funcionam. E aí eu trouxe a problemática e agora a pergunta é, existe solução? Será que eu tenho como me manter a minha sanidade e, ao mesmo tempo, usar isso para o bem? Será que tem como eu sair disso? Será que existe uma vida pós-mídia social? E aí eu vou deixar para a Valéria deixar aí para vocês a curiosidade da semana que vem. Uau, Rafa, muito obrigada. Gente, olha só, o título aí da nossa live hoje, Geração TikTok, tá perdida? Então hoje, não é, a Rafa abriu aqui com a gente, Rafaela Rocha, especialista, gente, pessoa maravilhosa, falando sobre redes sociais. E assim, ela abriu uma caixinha dentro de uma gavetinha de guarda-roupa. É bem isso, né, Rafa? Uma caixinha dentro de uma gavetinha de um guarda-roupa. Que muitos pais, muitas famílias estão preocupadíssimas. E hoje nós abrimos e aí você tá assim... Uau, mas meus filhos têm TikTok, minha filha tem Facebook, o meu outro filho tá no Instagram, eu faço o que agora? Não é? Então, gente, vocês já viram, não é? É químico, as pesquisas que foram mostradas, a Rafa, né, a pergunta importantíssima que ela respondeu, então é 100% ruim? Não, claro que não. Mas assim, como é que eu uso então isso de uma forma que seja boa, que seja equilibrada dentro da minha família? Próxima live, hein? Na próxima live. Não, o pessoal tá falando top demais, né? Então, estão aqui agradecendo. Eu quero agradecer a Rafa, porque ela, gente, foi só a pontinha do iceberg, não é? Foi só o tapetinho aí que ela levantou para nos alertar como família. O que é, ok? Então hoje nós vimos aí o que é. Na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos entender como trabalhar isso dentro das minhas famílias, tá certo? Então não percam. Rafa, em um minutinho, amiga, deixa uma mensagem para as famílias aqui que estão aqui com a gente, não é? E que vão nos assistir. Uma mensagem para nós. Não se desespere. Você está no lado do vitorioso. Não se desespere. A gente está no mundo
mas a gente não é do mundo. A gente está aqui para fazer a diferença e para ser a diferença para os outros. A gente não precisa sofrer o que o mundo sofre. A gente não precisa ser preso, porque isso é muito importante entender. E, na verdade, acho que é a principal mensagem que eu sempre quero passar. A tecnologia, ela foi feita para te servir. A tecnologia, ela foi feita para facilitar a sua vida. Ela foi feita para você dominá-la. Não deixe a tecnologia dominar você. Eu acho que esse seria o resumo, né? Obrigada, Rafa. Olha, muito obrigada, amiga. Que Deus abençoe você, continue abençoando você, o Dalton, né, sua família linda, como vocês, como a sua família, a família de vocês tem abençoado tantas outras famílias. Gente, a família da Rafaela faz parte da nossa rede de apoio, do nosso ministério, desse projeto, né, desse programa Reforma em Família. Então, se você está interessado em saber mais, se você está interessado em fazer uma reforma, uma mudança na sua família, então nos procure nas nossas redes sociais. Olha, não é, Rafa? Nos procure nas nossas redes sociais. Servindo para o bem. Não é? Que nós usamos para nos comunicar com as famílias e que estamos trabalhando aí a todo vapor, a todo vapor. Dia 9 de novembro a gente começa um novo grupo. Então, você pode fazer parte. Gente, um beijo para vocês, uma feliz semana, não é? Um dos objetivos dessas lives é a gente começar a semana assim, empoderados. Então, a Rafa falou que é o conhecimento, não é? A Bíblia diz isso, que nos liberta, a verdade nos liberta. E hoje ela mostrou várias verdades para nós. Amiga, um beijo para você, muito obrigada. O pessoal que estava aqui com a gente, uma feliz semana e até a próxima. E essa semana, ó, fiquem ligados lá no nosso Instagram, no meu Instagram, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.